Glória a Deus, boa noite. É um prazer estar no seu lar, né? É um prazer saber que você está aí assistindo esse vídeo, partilhando esse momento com a gente. E Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite, nesse fim de domingo abençoado que o Senhor nos deu. Primeiramente, quero dizer que eu estou com muita saudade da igreja, dos irmãos, das crianças. O pessoal aqui sabe o quanto eu gosto da criançada na igreja, né? E é difícil. Hoje eu recebi um vídeo da Paula, né? O menino dela falando, o desenho da Estherzinha. E a gente fica assim com muito desejo de estar em unidade, grudado, né? Junto. Mas o Senhor Deus permitiu esse tempo. E nós precisamos entender que há tempo e propósito para todas as coisas debaixo do sol. Amém? Então, nós estamos vivendo esse tempo aí, ok? Queria agradecer aqui o Léo, que está nos auxiliando aqui nos vídeos, o Cris, né? O pessoal do louvor aqui, a minha esposa que estava cantando, a filha, a Elô, nossa secretária que está aqui. Tem todo o envolvimento aí, né? Para a Alice, está tirando umas fotos e tal, o Gede, nosso baterista. Pessoal que está conosco, a Dadá. E queríamos estar em mais gente, mas o que Deus nos proporcionou foi isso, certo? Nós ainda estamos em casa, estamos nos lares, não estamos fazendo culto ainda na igreja, né, com público. Eu penso que ainda não é o momento e cada pastor define a medida que a sua comunidade achar melhor, né? Nós achamos por bem esperar um pouco mais até que venha se discorrer e a gente possa enxergar um pouco mais claro o que está acontecendo. Eu tenho uma palavra para o teu coração, amém? Eu sei que muita gente está na expectativa, preciso ouvir uma palavra, e eu também estou curtindo a live aí de vários pastores, vários irmãos, vários amigos, né? O pessoal que ministrou durante essa semana, trouxe palavras abençoadas aí, que Deus possa falar ao teu coração. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o Deus que nunca deixou de agir. Preste atenção, o Deus que nunca deixou de agir. Por mais que o mercado parou, sabe, importação, exportação, o caos, transporte, por mais que algumas coisas pararam e até venham a parar, mas o nosso Deus, Ele nunca parou de agir. Eu quero ler uma palavra que, se você quiser acompanhar, está lá no Gênesis capítulo 18 e versículo de número 14. Eu acho que o Léo colocou aí, né, Léo? Gênesis 18, 14. Não sei se está aí no link aí. A gente está no YouTube, no Insta. Só no YouTube. Só no YouTube, ok. Eu quero ler o texto. Tem tanta coisa para falar, mas eu vou ministrar aqui uns 20 minutos. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Então, se você está em casa aí, você que nos ouve e quiser compartilhar conosco da comunhão, prepara aí um suquinho, de preferência de uva, né? Se tiver, e uma bolachinha ou um pãozinho, para nós estar celebrando aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, eu convido você aí, dá uma corridinha, vai lá, pega um pãozinho, uma bolacha, um suquinho. Se não tiver, pega água mesmo, enfim, né? O ideal é suco, mas se você não se preparou, o importante é celebrar, é estarmos juntos, ok? Amém? Gênesis 18, 14 diz assim, só a parte A do versículo é uma pergunta, aonde diz assim, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Pare para pensar, haveria alguma coisa difícil para o nosso Deus? A Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele trabalhou por Abraão. Ele deu vitória a Josafá. O nosso Deus, Ele botou os peixes na rede de Pedro. Ele deu vista aos cegos, fez os paralíticos andar. Ele trouxe esclarecimento a corações duvidosos.
O nosso Deus, ele tirou uma moeda da boca de um peixe para pagar um tributo. O nosso Deus, ele converteu a Saulo. O nosso Deus, ele fez e faz maravilhas. Esse Deus, ele nunca deixou de agir. Está no caráter de Deus, está no ser de Deus, o agir, o operar, a manifestação, o trabalhar. O próprio Senhor Jesus falou no capítulo de número 5 do Evangelho de João, versículo de número 17, ele disse assim, ó: o meu Pai trabalha e eu também trabalho, até hoje. Então o nosso Deus, ele está agindo. Eu sei que devido à dificuldade, à epidemia que estamos enfrentando, pessoas com medo, outras respeitando, outras desrespeitando, mas parece que de certa forma está tudo parado. Nós podemos estar de certa forma parado, mas o nosso Deus, ele nunca deixou de agir. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não usa relógio. Deus não dorme, não tosquenejará, nem dormitará aquele que te guarda. Deus, como disse o pastor Joab semana passada, ele não ficou mais poderoso. Ele é todo poderoso. E aqui é uma pergunta: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil de Deus agir na tua vida, meu irmão, minha irmã, meu jovem? Pessoas que estão de certa forma em conflito, em adversidade, em dúvidas, em insegurança, né? No meio disso tudo, muitas notícias falsas, muito fake. Mas a verdade é que nós temos que nos apegar à palavra de Deus, sabe? Nós temos que nos apegar à palavra do Senhor. Por quê? Porque é ela que fala conosco. Preste atenção na leitura de Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3, não sei se eu marquei aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então Deus antigamente falou com nossos pais pelos profetas. E aí agora Ele vem nos falando pelo Filho, diz o escritor aos Hebreus. E Ele continua falando pelo Filho, como, pastor? Pela sua palavra, sabe? Pela palavra de Deus. Por quê? Porque Ele nunca deixou de agir. O nosso Deus, Ele agiu hoje. Ele talvez livrou você hoje. Ele trouxe paz na sua família hoje. Você acordou, teve um dia abençoado. O nosso Deus, Ele trabalha a favor daqueles que o temem e os livra. Então você tem que crer que esse Deus, Ele nunca deixou de agir. Ele está agindo. Não tenha medo. Ele está agindo, Ele deu vitória. Ele, sabe, o nosso Senhor Jesus, Ele de um caos, Ele faz algo glorioso. No princípio, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sabe o que esse Deus ele é? Ele não consegue ficar parado. Ele se manifesta, e a manifestação dele é a nosso favor. É a teu favor, amado. É a teu favor, empresário. Então não te frustra, não fique com medo. Você que tem o teu comércio, você que depende de algumas questões que estão em jogo, não te apavore. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele nunca deixou de agir. Ele age a teu favor. Ele é dominador dos reinos dos céus e da terra, 2 Crônica 26. A Bíblia diz no Salmo 113, 5, que o nosso Deus, Ele se curva para ver os céus e a terra. Ele se curva. Você imagina a grandeza desse Deus, o poderio desse Deus que chama as estrelas pelo nome. E esse mesmo Deus, Ele age ao meu e ao teu favor.
Creia nisso. Não deixe a insegurança, a incerteza, a angústia dominar o teu ser. Mas deixe que a fé, o poder de se apropriar de algo que ainda que não aconteceu, a fé, o firme fundamento daquilo que a gente se espera, mas não se vê, essa fé, ela possa ser a âncora do teu coração. Não deixe que o desespero venha te trazer, abalar a tua fé, mas deixe que a tua fé te traga a tempos novos, a pastos verdejantes, as águas tranquilas. Por quê? Porque esse Deus nunca deixou de agir por você. E eu quero falar sobre 3 tópicos aqui rapidamente. Vou passar um álcool gel aqui para dar um bom exemplo. Um pouquinho. O pessoal aqui está de máscaras. E a gente está aqui para... Eu não ia pregar de máscara, é óbvio, né? Mas a gente está aqui também para dar o exemplo. Esse Deus, Ele age, primeiro, Ele age pelo poder da sua palavra. Jesus é a palavra, né? E Deus nos falou antigamente pelos profetas e agora nos falou através do Filho, ou seja, da palavra de Deus. Então, Deus age pelo poder da palavra. Sabe, quando eu vejo uma pessoa falando palavrão, uma pessoa amaldiçoando o seu dia, ou ela dá um espirro, fala, olha o Covid aí, ignorante, bobo, boba, não sabe o que diz da boca para fora, né? A Bíblia diz que nós vamos dar conta das nossas palavras. Então, não tem noção do poder da palavra. O Senhor estava num certo lugar e chega até ele um centurião, um homem que cuidava de 100 homens. Ele disse, Senhor, eu estou passando uma situação difícil, o meu servo está mal, moribundo, e eu precisava da tua intervenção. E ele disse, não, eu vou lá, e eu vou curar ele. E ele disse, não preciso, Senhor, ir. Eu não sou digno de que entre na minha casa. Mas o Senhor diz só uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Esse Deus age pelo poder da palavra. A palavra de Deus, ela tem poder. Fechada num instante ou aberta no Salmo 91 é a mesma coisa que nada. Mas quando ela é lida e penetrada nas entranhas do teu coração, e quando ela fala com a tua alma, essa palavra tem poder, ela é viva. Então esse Deus age quando você lê a palavra, esse Deus age quando você crê na palavra, esse Deus, ele age quando você pronuncia a palavra. Sabe o que você vai pronunciar? Essa semana o Senhor estará comigo, vai ser uma semana de vitória. Pronuncia a palavra. Esse Deus nunca deixou de agir, e ele age mediante a palavra. Então creia na palavra de Deus. Lembra da pesca lá de Lucas 5? Acho que é Lucas 5. A pesca maravilhosa, Lucas 5:5. Que Pedro foi, pescou, não pegou nada, voltou, Jesus está ali na beira, os discípulos, e daqui a pouco Jesus ensina dos barcos, sobe no barco de Pedro e diz, volta ao alto mar, Pedro. A palavra alto mar ali significa mar profundo. Volta lá. Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, né? E agora como é que eu vou pescar? Não vamos pegar nada. Não, volta lá, Pedro. E Pedro voltou, e ele disse, sobre a tua palavra lançarei a rede. Por quê? Porque ele sabia que Deus ia agir na palavra. Ele sabia que Deus ia agir, porque a palavra estava empenhada. Pedro vai lá no lago, pega o peixe lá, e aí vai estar uma moeda na boca, tu paga o imposto para nós. Ele foi, por quê? Porque Deus deu a palavra, o Senhor Jesus deu a palavra, e Deus está me usando aqui para falar contigo, que essa semana vai ser uma semana de paz, de vitória. Confie, não te desespere, creia, é um tempo de salvação. Parece que a igreja está parada, mas não, a igreja está agindo de uma maneira que ela nunca agiu. Sabe, nós estávamos muito religiosos, vindo para cá, e rezas, e adoração, e louvor, e palavra, e Deus, vamos pro x-salada, já estava abusado.
Deus precisou fazer isso, e é um tempo novo, e glória a Deus por esse tempo. Por quê? Porque nesse tempo Deus está agindo, Ele nunca deixou de agir, sabe? Não é o que aconteceu na China, não é o que aconteceu com as bolsas, não é o que aconteceu com isso, com aquilo, que vai mudar o coração de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. E o que é mais interessante, que esse Deus é tão poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não deixa de agir, e essa ação dEle é a meu favor, é a teu favor. Ele age segundo a sua palavra. Segundo, Ele age inimaginável. Ele age de maneira que você não imagina. Sabe, Ele quebra religiosidade. Todo mundo esperava o Filho de Deus de uma maneira, Ele veio de outra. Todos esperavam Ele reagir de uma maneira, Ele reagiu de outra. A primeira vez que Ele entrou na igreja, Ele pegou a cinta e deu cintada na galera. Ele age de maneira que você não imagina. E isso Ele já fala lá em Isaías 55:8. Porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Enfim, os teus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Talvez os teus pensamentos nessa crise é o pior. Talvez os teus caminhos estão sendo pior. Mas existe um agir de Deus. Então descansa o teu coração. Existe um agir. Por quê, pastor? Porque esse Deus, Ele nunca deixou de agir, e Ele age ao meu e ao teu favor. Ele age segundo a sua palavra, e Ele age inimaginavelmente. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Sabe, quando eu vejo as pessoas contarem os seus problemas, eu gosto de ajudar as pessoas da maneira que eu posso. E é a minha missão. Por quê? Porque eu fui ajudado. E então, quando eu vejo os problemas, eu digo assim: meu Deus, isso aí eu tenho certeza que Deus vai fazer. Quando é para mim, eu posso ficar frustrado e procurar ajuda em alguns amigos que Deus me deu. Mas quando eu sou procurado, eu tenho tanta fé, sabe? Eu consigo enxergar, eu tenho tanta fé, e eu sei que esse Deus age. Ele age a teu favor, irmão. Ele te ama. Ele age a teu favor, jovem. Ele age de maneira que você não imagina. Os teus pensamentos não são os pensamentos dele. E ele age imperceptível. Talvez você está aí na sua casa, não está sentindo o arrepio, a presença de Deus, não está vendo nenhum anjo. Talvez você até dá uma entrada no vídeo, veja um pouquinho, daqui a pouco vai lá, conversa no zap. Talvez saia um pouquinho, conversa com alguém, está aí jantando com a boca cheia de farofa e está me ouvindo. É assim mesmo. Ele age de maneira que você não sente, imperceptível. Você pode estar me ouvindo, pode estar aí no banheiro, fazendo o número 2, sossegado. Não tem problema, Deus está aí, está agindo. Ele não para de agir. Sabe? Ele nos entende, Ele nos formou do ventre, Ele nos conheceu. Nós somos enxertados muita religiosidade em nós, mas Ele está muito além. Esse Deus além, Ele é tão perto também ao mesmo tempo, de tanta que é a sua grandeza. E Ele age de maneira que você talvez não sente. E outra coisa, de repente, sabe? Todas as vezes que Deus agiu na minha vida, Ele agiu de repente. Imperceptivelmente. Eu vejo Davi, olha, Ele fez de Davi um camponês, pastor de ovelhas, fez o rei de Israel. Jesus foi chamado de filho de Davi, para você ver, olha a moral de Davi. E quando Davi, lá em 1 Samuel 22, ele deixa o seu pai e sua mãe, diz assim: olha, eu vou deixar o meu pai e a minha mãe com vocês aqui,
e eu vou procurar saber o que Deus vai fazer de mim. Por quê? Porque ele não sabia o que Deus ia fazer dele. Ele não disse assim, eu vou ver o que eu vou ser. Não, eu vou querer saber, vou deixar meus pais aqui com vocês e vou procurar Deus para saber o que Ele vai fazer de mim. Por quê? Porque é Deus que faz todas as coisas. Sabe, é essa maneira de pensar que faz com que Deus fique alegre. É quando você crê que Ele tem todo o poder e Ele age ao teu favor. Isso é fé. Fora disso, se você crê na força do teu braço, fora isso não é fé. E Deus quer, é o sobrenatural sobre a tua vida. E esse Deus, Ele age de repente. Lembra lá de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus deu a ordem para eles, olha, quando os anjos dizem, varão Galileu, porque está olhando, esse mesmo Jesus que subiu aos céus, descerá e tal, e ele dá ordem, olha, vocês vão lá, que o Espírito Santo vai chegar, e vocês ficam no cenáculo esperando, e ficaram lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, enfim, depois da Páscoa, esperando no Pentecoste a chegada do Espírito Santo, e eles foram para lá em 500 e só estavam em 120 já. A galera foi desanimando, e foram saindo, e estava em 120, já fazia 10 dias, e eles estavam lá e já meio desanimado, e ninguém sentiu nada, estavam normal. Só que de repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e foram cheios do Espírito Santo, e foi a chegada do Espírito Santo à terra. Quando? De repente. Por quê? Porque esse Deus, Ele nunca deixou de agir, sabe? Ele nunca deixou de agir. Esse Deus, Ele está agindo agora, se você tiver fé na tua vida. Esse Deus, Ele nunca deixou de agir. Ele age pelo poder da palavra. Ele age de maneira inimaginável. Ele age de maneira que você talvez não sinta. Ele age de repente. Ele é o Todo-Poderoso. Agora, Ele age onde Ele é acreditado e Ele é buscado. Busque ao Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o Senhor. O interessante é que diante dessa epidemia toda, ninguém sabia desse caos. Não existe uma meia dúzia que fala que isso, que aquilo. Não, irmão, ninguém sabia. A igreja não sabia. Os pastores não sabiam. Se alguém sabia, sabe quem é? Pessoas que oravam. Políticos não sabiam. Pessoas que oravam. Essas talvez sabiam. Porque são aqueles que buscam ao Senhor. Então eu quero dizer uma coisa para você. Esse Deus, Ele nunca deixou de agir. E Ele vai agir na tua vida. Creia no poder de Deus. Eu quero fazer uma oração por você agora, e a gente vai celebrar a ceia. Você que está em casa, que quer receber essa oração, quero orar contigo, quero te levar à fé, quero te levar a crer no sobrenatural. A fé não anula as muralhas, mas a fé faz ver elas caídas. Não sei quais são as muralhas que te desafiam, mas eu digo para você que esse Deus nunca deixou de agir. Pai, eu oro por esses filhos agora que estão nos ouvindo. Eu sei, Senhor, que essa palavra falou no coração deles. Querido Deus, eu quero que o Senhor coloque fé no coração desse filho, dessa irmã. Deus, Tu nunca deixou de agir e Tu age ao nosso favor. Então nos guarda, nos dá uma semana de paz, de vitória, de conquista. Que o sobrenatural venha a ser a nosso favor. O Senhor tem guardado o Brasil e continua guardando, Pai, a nossa nação. Continua guardando, Senhor, meu Deus, os nossos líderes, as autoridades, o pessoal da saúde, continua guardando a nossa nação, Senhor. Aquieta o coração dos empresários, dá fé a eles, para que eles possam vencer essa crise. Dá, Senhor, um coração grato a cada funcionário, que ele possa ser grato pelo patrão que tem. Deus, Tu és o Deus que nunca deixou de agir por nós.
E nós somos gratos e queremos celebrar a ceia contigo nessa noite. Dá uma semana abençoada sobre as nossas crianças, os jovens, os anciãos, a cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.